Ritalina, Venvance, cafeína, cocaína, ina. As inas da vida são estimulantes do próximo neurotransmissor, que vem depois da norepinefrina, que é a epinefrina ou adrenalina, tanto faz. E esse aí não é muito bom para ninguém, nem para homem, nem para mulher, porque ele está no extremo do estímulo. E o extremo do estímulo é matador de neurônio. Vamos conversar um pouquinho então sobre saúde cerebral. Gente, o cérebro é o nosso órgão mais delicado e mais poderoso em termos de gasto energético, pelo menos. Ou seja, o nosso cérebro gasta muita energia, é o órgão que mais gasta energia do corpo humano. O cérebro tem aí mais ou menos 3% do volume do corpo e gasta mais ou menos 20% da energia que o corpo gasta. Pode chegar até 50%, dependendo das necessidades e condições. Ou seja, o bichinho é gastador, né? Então, pensar é uma coisa que gasta muito. Na verdade, o cérebro, mesmo parado, ele nunca está parado. Então, mesmo parado, ele gasta muito, muito mesmo, né? E explico a questão da pressão. Nosso cérebro para ter energia, qualquer órgão do corpo, para ter energia, precisa de nutrientes. Não dá para formar energia sem nutriente. De onde é que vem nutriente? Da alimentação, né? Teoricamente, deveria vir pelo menos. E como é que ele chega até a célula, esse nutriente? Através da circulação sanguínea. Então, para chegar lá, a gente precisa de uma excelente circulação. Órgãos que têm uma alta demanda energética, como cérebro, coração, fígado, rim, são órgãos que têm muita circulação, ou seja, muitas artérias e, consequentemente, para chegar até o fim do órgão, arteríolas, que são artérias pequenas, e isso aí precisa chegar sangue com nutrientes. Como é que chega sangue com nutriente? Com pressão, né? Zerou a pressão do corpo humano, morreu, não chega sangue, tá? Então, para haver uma boa nutrição cerebral, o cérebro é o órgão, proporcionalmente falando, mais vascularizado, ou seja, que mais tem artérias e veias, né? A gente precisa de pressão. É fácil entender, né? Se eu tenho, sei lá, dar um exemplo aí no quintal, uma mangueira muito grande, essa mangueira maior, vamos dizer que eu tenho, né, um quintal muito grande, e para molhar ele eu tenho várias mangueiras. A mangueira menor, mais curta, chega a água facilmente. Se a mangueira, quanto mais longe for, mais pressão precisa para chegar a água. É assim que é o cérebro. Então, o cérebro precisa de uma pressão ideal para funcionar. Ao longo do dia, onde a gente aumenta o metabolismo cerebral pela nossa necessidade de raciocínio, né, do lobo frontal, do lobo que mais a gente usa durante o dia, do lobo racional, e outros lobos também, motores e tudo mais, precisam de mais sangue. Por isso, obviamente, a nossa pressão é maior durante o dia do que durante a noite. Para normalizar, que é subir no bom sentido essa pressão, a gente precisa de uma pressão de 13/8, né? Pressões inferiores a 13/8 diminuem a entrada adequada de sangue até o final da circulação cerebral. Então, durante o dia a nossa pressão é mais alta, à noite, como a gente usa, entre aspas, menos o cérebro, a gente vai diminuir a pressão. Porém, para o cérebro, que é um grande gastador, inclusive durante a noite a gente tem um hormônio que aumenta o volume de sangue sem aumentar a pressão, que é o hormônio antidiurético. Por isso que uma pessoa saudável não vai fazer xixi à noite, ou na pior das hipóteses, uma única vez, se tomar mais água do que deveria. Por isso também é importante não tomar água, não fazer jejum de água à noite. Jejum de água à noite, durante a noite, tá? É importante sim, né? Agora, uma pessoa que não toma muita água à noite e vai fazer xixi à noite,
provavelmente já tem um indício de disfunção desse hormônio. E durante o dia, o nosso corpo libera um outro hormônio, que é a aldosterona, que é responsável por reabsorver sódio no rim. E por quê? Porque o sódio aumenta a pressão, né? E aumentar a pressão para quê? Para ter pressão para o cérebro funcionar durante o dia, até porque durante o dia a gente fica em pé e para chegar no cérebro é mais difícil, precisa de mais pressão. À noite, deitado é mais fácil, em pé é mais difícil, né? Para baixo todo santo ajuda, para cima precisamos de aldosterona, tá? Então, é importantíssimo entender essa fisiologia cerebral. O cérebro é um órgão, não dá para viver sem. Até dá, mas não sei se vale a pena, né? Então, é um órgão extremamente delicado, extremamente sensível. É sensível à sobrecarga de estímulo também. Então, se a gente estimula muito a célula cerebral, a gente vai perdê-la, né? Então, tudo que é hiperestimulante mata neurônio. E é muito interessante, né? Porque a mulher tem um cérebro mais estimulado. Por outro lado, os níveis de hormônios que a mulher tem produzem mais neurônios. Olha como a natureza é perfeita. A mulher, sabidamente, tem mais neurônios no cérebro do que o homem. A mulher tem. E a mulher, ao mesmo tempo, tem mais norepinefrina, que é um neurotransmissor característico dos hormônios sexuais femininos, e a norepinefrina é mais estimulante. Pode ver, normalmente a mulher é mais ativa, é mais ligada, né? É mais multifocal, presta atenção em mais coisas ao mesmo tempo, eventualmente multitarefas. Então a mulher tem essa característica, vamos dizer assim, multifocal, e isso aí tende a matar mais neurônios. Por outro lado, ela tem mais neurônios, porque o perfil hormonal dela induz a isso. Então, a natureza é muito perfeita. O homem tem menos norepinefrina, por outro lado, tem mais dopamina, que é um pouco mais unifocal, né? E, ao mesmo tempo, não é tão estimulante. O homem é um pouquinho mais lento na velocidade de análise, de raciocínio, de processamento, mas é unifocal, e esse unifocal permite que ele normalmente pense muito bem sobre aquela única coisa que ele está fazendo, vamos dizer assim, né? Por outro lado, tem um pouco menos de neurônios que a mulher, mas com a vantagem de não ter muita norepinefrina. O que é que estimula norepinefrina que vai para epinefrina? Principalmente estimulantes em geral aí, ou seja, remédio para aprender, né? Ritalina, Venvance, cafeína, cocaína, ritalina, ina, né? As inas da vida são estimulantes do próximo neurotransmissor que vem depois da norepinefrina, que é a epinefrina ou adrenalina, tanto faz. E esse sim, esse aí não é muito bom para ninguém, nem para homem nem para mulher, porque ele está no extremo do estímulo. E o extremo do estímulo é matador de neurônio. Então, por mais que existam pessoas defendendo o café, a cafeína, a xantina, café eu sempre lembro vocês, não tem só cafeína, tem xantina também. Tudo que é marrom escuro, quase preto, tem xantina, alimentação, né? Então, chocolate, cacau tem xantina. Café tem xantina e cafeína, né? Coca-Cola tem xantina, cafeína, fenilalanina, ou seja, mais um estimulante ainda, cuidadíssimo com isso, né? E aí dizem, não, Coca-Cola zero não faz mal nenhum, é 0 caloria, sim. Cheio de ínas, né? Cheio de ínas, ou seja, é um destruidor do cérebro extremamente potente, né? Tem 3 estimuladores cerebrais tóxicos: fenilalanina, xantina, cafeína, né? Muito tóxico, né? E aí a pessoa, não, beleza, vai emagrecer. Olha, há controvérsias, pode até emagrecer tomando Coca-Cola zero, só que vai virar um vegetal, né?
Não vai mais ter cérebro daqui a pouco. É o consórcio da doença cerebral. É o consórcio da demência. E o café não é diferente, infelizmente. Né? Infelizmente. Eu sou viciado em café, amo café, queria que café... Olha, se me deixasse viver só de café, eu vivia. Não precisava nem comer, de tanto que eu amo café. Agora, isso não desfaz a verdade de que é extremamente neurotóxico. Não desfaz. Não pode fazer nada. Queria poder fazer, né? E principalmente para pessoas que têm fadiga, ou seja, lesão mitocondrial, isso é muito tóxico. Qual é a dose de café segura para uma pessoa que tem fadiga? Na minha opinião sincera, 0. Para uma pessoa que não tem, talvez um café por dia. Para uma pessoa que não quer ter, 0. Porque um por dia talvez seja o suficiente para um dia fazer lesão mitocondrial. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe por quê? Porque estudos sérios não são feitos. Estudos que podem comprometer a tal ponto a bebida mais vendida do mundo não é feito. Fazer pesquisas muito sérias gasta-se muito dinheiro, mas são milhões e milhões de dólares para fazer uma pesquisa prospectiva, que a gente fala que é para frente, né? Com grupo controle, tá? Ainda mais alimentar. Todas as pesquisas alimentares que a gente tem, grandes, todas, sem exceção, são o que a gente chama de observacionais e ou por inquérito. Ou seja, se faz uma listinha de perguntas e a pessoa responde o que comeu, o que deixou de comer. Gente, eu não lembro o que eu comi ontem. Aí daqui a 10 anos chega alguém e faz um inquérito, uma pergunta com 100 mil pessoas do que essa pessoa comeu ao longo de 10 anos. Chega a ser quase uma piada, né? E são essas pesquisas científicas que dizem que colesterol é perigoso, que LDL é perigoso, que gordura é perigosa. Meu Deus, gente, né? A gente realmente tem que parar de acreditar em história da carochinha, né? O ser humano comeu exclusivamente gordura com um pouco de carne. O Homo sapiens, né? Nós, por 200 mil anos, que é o tempo que a gente existe. O hominídeo, né? Ou seja, nossos ancestrais e tudo mais aí, comem carne há 2 milhões de anos. Agora vem me dizer que carne gorda faz mal, com base em uma pesquisa por inquérito, que é só o que tem. Então, é muito limitado e lamentável esse nível de pesquisa e de pseudo-conhecimento, que é proposital, óbvio. E entender o nosso cérebro é feito de banha. O nosso cérebro é quase pura banha. Banha, banha, banha. Só tem um jeito de adquirir banha, comendo banha, né? A fabricação endógena de gordura é complexa. Ainda mais os tipos de gordura que vão para o cérebro. É possível? É. Agora, não adquirindo gorduras essenciais, né? A gente não consegue um cérebro bem feito. Não consegue. Então a gente precisa parar de acreditar em um monte de balela, né? Um monte de porcaria inventada pelos interesses econômicos. E a gente precisa também parar de achar que o interesse econômico é do mal. Não é do mal. Acaba sendo, mas não é. Grande parte das indústrias, as grandes indústrias todas, têm ações da Bolsa. Muita gente aí compra ação, que é um tipo de investimento. Fundos de ação, pessoa investe em ação, não sabe nem onde está investindo, porque tem um fundo que faz isso, tem uma empresa que faz isso. E onde é que essa empresa
ou qualquer pessoa que quer garantir um futuro para si, para sua família, faz? Compra ações que dão lucro, que são de empresas que dão lucro. E esses donos de empresas vão investir em quê? Em coisas que dão lucro. O que dá lucro? Remédio e doença. Vender muita comida. Deixar pessoas muito doentes. Isso dá lucro. É assim que funciona. Então, bem provavelmente, infelizmente, ou felizmente, ou faz parte da vida, muitos de nós, eu não. Eu não sou bom em matemática, então eu não invisto em ação. Mas muitos de nós, eu não tenho nada contra quem faz isso, está investindo, está apoiando a indústria da doença, né? E não sabe, né? De várias formas diferentes. Essa é uma delas, não é a única. Temos que entender como funciona o jogo. O mundo é assim, reclamar do mundo serve para nada. Ficar latindo para a lua serve para nada. Agora, precisamos entender como funciona o corpo humano e o mundo. E aprender, se quiser, a ter uma vida saudável com informações que não estão à venda. As minhas não estão. A maior parte das pessoas está, né? A informação está à venda. É a vida, é assim que funciona o jogo, gente. A gente precisa de dinheiro para viver. Quem não sabe disso ou quem quer se iludir com isso está realmente no país das maravilhas, né? Ou seja, tem gente que vende o seu conhecimento, o preço, né, do seu conhecimento é vendível e faz parte do jogo da vida. Tem gente que não é vendível. Quer dizer, não indiretamente, né? Ou seja, o meu conhecimento eu só vendo para os meus alunos e para os meus pacientes. Eu não vendo para empresas. Ponto. É uma decisão minha, é assim que eu resolvi fazer o meu negócio. E tem gente que vende para empresas, a maior parte, porque a empresa tem mais dinheiro, né? É um dinheiro mais concentrado. Faz parte, gente. E mesmo essas pessoas têm o que contribuir e têm o que atrapalhar, né? É a vida. Então, cérebro precisa de sódio, gordura e proteína. Sódio, gordura e proteína é isso que o cérebro precisa para viver bem. Claro, minerais e vitaminas é a base do metabolismo do corpo humano. Onde é que tem isso? Carne, sal, gordura e vísceras. Acabou. Tudo que eu falei tem nisso. Então, muita gente ainda com dúvidas de que comer carne não vai ter todos os nutrientes. Ainda, né? Eu recebo direct aí quase todo dia, minha equipe me passa, por isso que eu vou trazendo para as lives aí as dúvidas que a gente vai recebendo, né? Então, a demanda maior a gente tenta responder mais, né? Muita gente ainda acreditando que ao comer animais a gente vai ter menos nutrientes porque os vegetais são fonte de vitamina. É a maior balela da face da Terra. Vegetais não têm muitas vitaminas, ou até tem, mas quando tem, essas vitaminas estão envolvidas em fibras vegetais, as quais o nosso corpo não digere, ou ainda atreladas a antinutrientes que não deixam o nosso corpo absorver. Ou seja, em suma, vegetais para seres humanos não têm vitaminas. Ou tem muito pouca. Ponto. Com raríssimas exceções. Em suma, é isso, gente. Essa é a fisiologia, é assim que a natureza funciona, gostando ou não das regras, né? Isso é fisiologia, isso é assim, né? Queria que fosse, queria que não fosse, cada um tem uma opinião, não sei, mas independente de opiniões, como eu falei para vocês, eu queria que café fosse bom para a saúde, não é, né? Eu queria, não é o que eu queria. Não tem distorção de conhecimento em cima do que eu queria. Tem conhecimento verdadeiro em cima daquilo que é e ponto. E é para isso que eu estou aqui, nesse empenho de trazer o máximo possível de conhecimento para vocês. Vamos ver se temos aí algumas
perguntas interessantes, né? Primeiro, lipoproteínas em 60 dias carne gel é o suficiente para dizer que é hiperrespondedor? Não, não é. Não é. Tem que ver se tu está inflamado ou inflamada ou não. Né? E a lipoproteína responde à inflamação. E a lipoproteína, que para quem está entrando hoje, para quem ainda não ouviu, lipoproteína é o que erradamente se chama de colesterol. Muito erradamente. Né? Então aqui a gente está reeducando a gente, o povo, para se falar a coisa certa e não baboseira. Né? Lipoproteína é o mecanismo de defesa primário do corpo. Então, se aumentou, provavelmente você está inflamado. Não tem essa de hiperrespondedor, tudo tem causa. Então, lipoproteína aumentou, provavelmente você está inflamado ou inflamada, ou está havendo uma compensação, porque a lipoproteína leva nutrientes para o corpo e para o cérebro, principalmente para o cérebro. Sem LDL, não entra vitamina lipossolúvel no cérebro. Sem LDL, a gente tem um aumento enorme da demência, tá? Então, às vezes, quando a gente está entregando vitaminas e nutrientes e gordura para um cérebro que estava deficiente, transitoriamente, e transitoriamente pode durar 1 ano, a gente vai ter um aumento de lipoproteínas, né? Principalmente de LDL, eventualmente até de HDL. Por isso, um aumento de LDL deve ser investigado por um médico que entenda de fisiologia para não sair dando estatina sem indicação. Não há indicação de uso de estatina para prevenção primária de infarto. Não há. Né? Ou seja, o que é prevenção primária? Evitar. Né? Não há. Há indicação para prevenção secundária, o qual é extremamente questionável, mas é uma indicação oficial médica, de que quando tem um infarto, para prevenir um novo, se deve usar estatina. Aí a indicação, não necessariamente eu concordo com isso, mas a indicação. Quais as indicações de saúde que justificariam uma dieta carnívora com inclusão de vegetais? Nenhuma. A vontade da pessoa. A dificuldade de sair do carboidrato. Uma transição. Uma transição é a indicação. Muita gente está extremamente dependente dos vegetais, totalmente inflamada, a flora bacteriana está totalmente dependente de vegetais e a transição súbita muitas vezes acaba dando uma boa bagunçada. Então uma transição lenta é a única indicação por N motivos, que em resumo é transição. Tá? Qual o melhor suplemento para o cérebro? Banha. Tá? Gente, eu vou falar 1 milhão de vezes, mas tem poucos suplementos que a gente deve usar sem indicação médica. A gente chegou é outra indústria, e eu entendo, faz parte da humanidade. O ser humano quer milagre, alguém vem com milagre. Né? O ser humano quer uma baguinha milagrosa para resolver os problemas, alguém vem. Né? E sem indicação médica, apesar de que suplementos em geral são seguros, em geral, tu tá rasgando dinheiro. Né? O único suplemento que eu aqui oficialmente recomendo é magnésio. Né? Inclusive, a Essential Nutrition tem um complexo de magnésio lá que mandaram muito bem, né? Gosto mesmo, tem bisglicinato, tem malato, ou seja, fizeram um mix de magnésio ali, inteligente, tá? Inclusive, quem quiser comprar lá no site da Essential, a gente tem aí até uma parceria do DR Alexandre, tem cupom de desconto lá, tá? E tem 1 milhão de suplementos. Eu recomendo só magnésio para ver, ou seja, não sou patrocinado por eles, graças a Deus, tá? Não dependo deles para viver, mas tem coisas boas, Quando eu indico suplementos, por exemplo, deles eu gosto muito, porque eles são muito técnicos, sérios, né? Mas, gente,
é industrializado. Não tem como ser melhor que alimento. Não tem como um suplemento. Não tem como. Alimento é melhor que suplemento. Tem gente que precisa. O ser humano que come carnívora precisa de quase nada de suplemento. A não ser que tenha condições prévias, que muita gente tem. Muita gente tem. Tá? Então, magnésio é bom para tudo, inclusive para o cérebro. Tá? A maior parte dos seres humanos, em torno de 95 a 98% do ser humano está com deficiência de magnésio. Então a chance de você acertar que precisa de magnésio é de 95% pelo menos. É isso. Mas até quem tem baixa estatura, eu nunca tive essa pressão. O que a baixa estatura tem a ver com a pressão, gente? Precisa ter pressão, sim. Minha pressão é sempre baixa. Investigue. Vá num médico que entenda de fisiologia. Coma mais sal. Primeira coisa é comer mais sal, né? O sal vai entregar o sódio que o corpo precisa para isso, né? Quando a gente tem sal demais, a gente para de produzir o hormônio chamado aldosterona e o sal vai embora. Simples. Aliás, o sistema de excesso de aldosterona é que leva a super correção, né? Do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e esse sistema sobreestimulado é um dos fatores de pressão alta. Então, comer sal, para quem não é hipertenso, é um fator de prevenção de pressão alta e não de causa, né? Agora, quem estraga esse sistema não é a sobrecarga de sal, de jeito nenhum, muito pelo contrário. É a sobrecarga de açúcar, que faz lesão renal e desregula o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí a gente fica com uma sobrecarga de aldosterona, absorvendo mais sal do que deveria. E aí nessas condições, onde a pessoa já está doente, a ingesta de sódio limitada ajuda a controlar a consequência da doença. Mas o que ajuda a reverter a doença é proteger o rim. É parar de comer glicose. Mudamos de assunto, mas é importante para o cérebro. Tenho muita cãibra à noite e madrugada. Provavelmente você está com desequilíbrios hidroeletrolíticos. Eu sempre falo. A Lion Diet, a dieta carnívora, revela problemas escondidos. Então, é uma dieta quase milagrosa, né? Porque literalmente tu começa a enxergar coisas que tu não enxergava, tá? E aí a gente precisa investigar porque onde está a tua deficiência de minerais, né? Vários minerais e vitaminas em deficiência levam a cãibras, vários. Então isso tem que ser investigado, não é vou comer banana, putz griles, né? Não é falta de potássio que dá cãibra. Pode até dar em um exercício, é um treino, pode. Muitas vezes não é a principal causa, também. Que dirá fora do exercício? A chance de ser potássio é quase zero. E a chance de ser falta de banana é zero. Né? Banana é puro amido, puro açúcar com um pouquinho de potássio. Meu Deus, é realmente muito importante para a saúde. Muito importante. Tá? Estava acordando sem energia, muita sonolência durante o dia, principalmente quando me alimentava de fruta e massa. Resolvi jejuar pela manhã e comer carne. Tive uma melhora na questão de energia. Sem dúvida, isso aí. Sem dúvida. Quer viver se arrastando, come carboidrato de manhã. Frutas, né? Pães, massas de manhã. É a pior hora disparado para comer açúcar. Né? Carboidrato. Toda hora é ruim. A pior hora é ao acordar, onde a gente faz um pico natural de glicose por liberação de cortisol para ter energia e pressão para caçar. Cortisol aumenta a pressão cerebral, porque o cortisol tem efeito mineralocorticoide, assim como a aldosterona, que é liberada junto com o cortisol pela glândula adrenal. E aí a gente tem todo um mecanismo de aumento de pressão, aumento de glicemia, né? Aumento de produção energética, que é totalmente quebrado com o consumo de carboidrato pela manhã, né? Ai, cerealzinho matinal, né? Quem inventou essa história aí foi a indústria do marketing junto com a indústria alimentícia
dos Estados Unidos. É só vocês pesquisarem. Isso aí foi uma história inventada por uma sequência de interesses econômicos americanos para vender cereais, né, principalmente, tá? E dizer que a melhor refeição é o café da manhã. É marketing puro, é ridículo, né? Lamentável, e repito, é isso. Ninguém quis inicialmente enganar o ser humano para acreditar que o café da manhã é bom para ficar doente. Não, foi para vender cereal e bacon, inicialmente, inclusive, né? Cereal e bacon, tanto é que faz parte do café da manhã americano, cereal e bacon, né? Primeiro foi o bacon, depois foi o cereal que entrou nessa onda, né? Para vender, só para vender. E aí, claro, tiveram alguns efeitos de consequência aí desse marketing que foram melhor do que esperado. O ser humano começou a comer mais, ficar mais esfomeado, ficar mais doente, tomar mais remédio. Ou seja, foi assim, atirou no que viu, acertou no que não viu, né? E aí, claro que hoje se tende e se tenta manter essa história ridícula do café da manhã ser importante. O café da manhã é a alimentação mais tóxica que tem para o ser humano, sem sombra de dúvida, né? Se tem uma hora que não é para comer, é no café da manhã. É a pior hora que tem para comer. E muita gente não consegue pular essa refeição. Por quê? Porque está tão doente, está com tanta lesão mitocondrial, que não produz mais energia sem ser à base de açúcar. É isso que é a fome desvairada da manhã. É estar dependente químico do açúcar que vem dos alimentos, né? Lamentável. Então estou matando alguns neurônios nesse momento. Lavando a louça e adiando o almoço. Então não está matando, tá deixando eles vivos, né? Tá? Porque quanto menos comer, melhor. A comida, o ato de alimentar-se, o processo digestivo, infelizmente, é inflamatório. Não tem como não ser. Por isso que alimentar-se poucas vezes por dia também é saudável, também aumenta a longevidade, também aumenta cérebro, aumenta a capacidade regenerativa, né? A própria digestão. Então, comer é um pouco inflamatório, e um pouco inflamatório é até bom, porque a inflamação também é anabólica, mas inflamar demais, ou seja, muitas vezes por dia, também começa a ser ruim, não é? Podemos tomar chá, pode dar alguns exemplos permitidos, qualquer chá que não tenha cafeína, né? Então, chá preto, por exemplo, tem cafeína e xantina, porque é preto. Os chás outros com nome de cor, tipo chá verde, chá branco, chá amarelo, chá vermelho, também tem cafeína. Não recomendo. Ou seja, os chás de ervas em geral, mais para calmantes, né? Mais nesse sentido, é o que eu recomendo, tá? Então, chás, em geral, aí, chá de erva cidreira, camomila, menta, gengibre, e assim vai. Não tem muito erro, tá bom? Banha, Senhor, como fazer isso se já estou acima do peso? Você está acima do peso porque não come banha. Como que, assim, ó, olha o nível de preconceito e falta de conhecimento que todo mundo tem. A pessoa está gorda, acima do peso, só come carboidrato, e aí diz assim, não, banha eu não vou comer porque engorda. Mas é o que tu não come, então como é que é o que engorda? Como? Né? Porque falam, exato, falam. E ninguém come banha e a obesidade só cresce no mundo. Em 1900, há 100 anos atrás, todo mundo comia banha. Sabe qual era a obesidade no mundo em 1900? Em torno de 2%. Sabe, no mundo ocidental, né, que a gente tem mais controle. Sabe qual é a obesidade hoje? Em torno de 20%. Estados Unidos está beirando já os 50%, Brasil está beirando os 20% de obesidade. No Brasil, em 1970, se estima, os números no Brasil não são os melhores, em termos de válidos,
né? Mas em 1980 se estima que no Brasil a obesidade era 3%. Né? Então, e isso que o ser humano tem 200 mil anos. Então a obesidade passou de 1, 2, 3, 4% para 20, 25, 30% em 100 anos, que na história da humanidade é nada. E o que mudou em termos alimentares? Não é só a alimentação que leva à obesidade, mas é principalmente. E o que mudou em termos alimentares? Parou-se de comer banha, se diz que banha engorda, e começou a comer um monte de carboidrato e cereais integrais. Aí eu como pão integral, arroz integral, macarrão integral, estou acima do peso. Meu Deus, o que vai acontecer quando eu comer banha? Emagrecer. É isso que vai acontecer. Agora, claro, né? Joga essa porcariada fora de farinhas, açúcares, joga fora. Para de comer porcaria. Farinha e açúcar não é comida. Tudo que é feito de farinha não é comida, tudo que é feito de açúcar não é comida. Ah não, estou comendo banha e estou engordando. E o que mais você está comendo, meu amor? Arroz, feijão, polenta, o que mais? Né? Pirão, né? McDonald's, o que mais? Arroz integral, aveia, cereal integral, né? Ai, estou engordando, é por causa da banha. Gente do céu, quanta, né, ignorância implantada pela cultura distorcida. Essa é a verdade. É isso. Mas é interessante essas dúvidas, né? É interessante. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aí. Ó, a mesma pessoa, né? Sódio, gordura e proteína. Perco o ânimo, vontade, adoro vegetal. Claro, você está doente, quimicamente dependente. Você, infelizmente, é uma pessoa, sinceramente, e não é para falar mal, é a verdade, você é uma pessoa viciada. E é um vício grave. Então, como todo vício, quem decide sair ou não do vício é a pessoa. Ninguém pode decidir por ela. E sair do vício é sempre difícil. Então escolhe viver doente, que é ruim pra caramba, ou sair do vício, que também é ruim, mas depois fica bom. Ponto. A vida é feita de decisões. Não culpe os outros, não culpe a realidade, não culpe os fatos, não culpe o mundo. Isso serve para tudo na nossa vida. Quando a gente quer achar culpados, o melhor lugar para olhar é o espelho. Fica a dica. Tenho um rim só, fico preocupado com a questão do sódio. Fique preocupado sem sódio, querido. Tá? O nosso rim é preparado para absorver ou não sódio. Sódio não faz mal para o rim. Nenhum. Né? A falta de sódio faz mal para um monte de coisa. Se o seu rim está funcionando normalmente, se você não é hipertenso, você precisa comer sódio. Se você é hipertenso, primeiro precisa parar de ser quimicamente dependente do açúcar para reverter a hipertensão. A hipertensão é uma doença reversível na grande maior parte dos casos, não em todos, dependendo do nível de lesão do sistema renina-angiotensina que vai ter, né? Que é feito por excesso de carboidrato. Então, reverteu essa lesão, reverte a hipertensão. Pode voltar a comer sódio como todo ser humano saudável. Isso é libertador. Amém. A verdade é libertadora. No caso de fisiculturista, o carboidrato em baixíssima quantidade faz bem? Com certeza. Eu tenho alguns fisiculturistas que a gente está em acompanhamento vamos entrar agora em Lion Diet, né? E vai ser o tempo todo em carnívora cetogênica e os resultados são incríveis, tá? E já tem vários atletas profissionais carnívoros, tá? De todas as áreas do esporte, né? E é maravilhoso, tá? O que como no café da manhã? Acho que eu fui claro, nada. Água com sal para o cérebro. Água ao acordar é muito importante, então fica a dica aqui, ó. Eu vou ver lá embaixo se tem alguma última pergunta sobre o cérebro, tá? E
Água é essencial ao acordar. O ideal é em torno de meio litro de água com sal, né? Em meio litro de água botar em torno de uma colherzinha rasa de chá de sal, de preferência integral, tá? Pode ser o sal normal também, principalmente para quem não é hipertenso, tá? E tomar essa água toda ao acordar, para ter a circulação adequada para o nosso cérebro. O que causa demência? Hiperestimulação cerebral, ou seja, cafeína, xantina, remédios estimulantes, tá? Açúcar, sem dúvida nenhuma, tanto é que Alzheimer é considerado diabetes tipo 3 pela ciência, pela literatura médica oficial, que chega a ser quase assustador, né? De bom, tá? Diabetes tipo 3 é o Alzheimer, ou seja, é excesso de glicose matando o neurônio. Glicose mata neurônio pelo mesmo mecanismo que o café, hiperestimulação, tá? E por último ainda metais pesados, né? Alumínio, chumbo, mercúrio, metais pesados, né? Isso aí, mais obviamente um fator genético, é o que leva à demência, tá? Às vezes o fator genético não precisa nem ser tão forte, né, que leva à demência por excesso dessas substâncias somadas aí que eu falei. E, obviamente, toda doença crônico-degenerativa também tem a ver com estresse, tá? Isso leva à demência. Álcool destrói o cérebro? Com certeza. Com certeza. Álcool é um estimulante cerebral. Álcool seda, mas é um estimulante cerebral. Álcool mata muito neurônio. Sem dúvida. Tá? MCT para o cérebro, bom, triglicerídeo de cadeia média, é extraído principalmente do óleo de coco, né? Que é um triglicerídeo, é uma gordura que tem muito na gordura animal, que está cheia de triglicerídeo também, gordura animal, né? Muito bom para o cérebro. Gente, é isso por hoje. Alzheimer é reversível? Pode ser reversível. Não é fácil. Em estágios iniciais é mais fácil, né? Existe aí um grande médico americano, para quem fala inglês, que é meu professor da área de cérebro, Dr. Amen, né? Doc. O Instagram dele é Doc Amen, tá? Mas é só em inglês. É um professor meu, que eu sou fã número 1, tá? Que me ensinou a tratar demência, envelhecimento cerebral. É com base nele que eu faço o tratamento dos meus pacientes, tá? Sem dúvida nenhuma, muito importante entender que é possível restaurar neurônios, né? Ele foi indicado, inclusive, ao Prêmio Nobel de Medicina, esse médico, ele está aí com em torno de 90 anos de idade, não parece, tá? Um cara extremamente inteligente, extremamente ativo, extremamente lúcido, né? Incrível, é um cara que faz o que fala, né? Mais do que eu, porque tomo café, falo mal do café, mas bom, eu falo também que eu tomo, não fico escondendo, né? Mas é muito importante aí a gente entender que não é fácil, mas qualquer doença crônica degenerativa é reversível até certo ponto. Tá bom, gente? Obrigado! Crianças, processo de carnívoro é o mesmo? É o mesmo. Até amanhã, então. Eu sei que foi maravilhoso hoje. Muitas perguntas, né? Não consigo responder tudo. A gente continua amanhã, às 8 da manhã. E tudo de bom para todos. Boa semana, bom dia. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.